Enfim, na imprensa, nos jornais e nas revistas, ela não existe. O que você tem é a falência ali. A falência total e absoluta. Às vezes, alguns críticos de jornal vão exercer, digamos, uma atividade crítica, mais propriamente dita, num blog, entendeu? E mesmo assim, me parece que fica aquém do que às vezes eles já produziram ou do que poderiam vir a produzir. Às vezes a coisa me parece mais um trabalho em cima da opinião do que de uma análise e tal. Então acho que na imprensa a crise não existe, existe a falência. Nas revistas eletrônicas existe uma crise, sim. Porque você tem hoje poucas revistas eletrônicas exercendo a atividade crítica. Elas não estão confortáveis, elas não têm a mesma periodicidade que teve em tempos passados, por uma série de motivos. Elas não são remuneradas, as pessoas fazem outras atividades, boa parte deles está na academia, seja na graduação, seja na pós-graduação, e aí eles concentram energia muito nessas coisas. Então você não tem mais uma periodicidade, você não tem... E é engraçado, a gente chegou num ponto que em cada crítico pensa de uma maneira. E o que às vezes faz com que a revista não tenha uma linha editorial muito clara. E a gente não saiba ao certo o que ela defende, qual cinema que ela defende, o que ela acredita que é o cinema. O que eu acho importante, eu acho que essas afirmações elas são importantes. Elas são cerceadoras às vezes. Mas você delimita um campo de discussão. Eu acho que isso não está acontecendo mais. A Contracampo acabou, né? Por exemplo. Quem é que mais fez isso? A Foco é muito sazonal. A Cinética, ela tem menos atualizações do que ela tinha antes. E ela me parece passar por uma crise mesmo, assim, de caminhos, de paradigmas e tal. Eu acho que os críticos estão cobrindo muito o contemporâneo, assim, o quente, assim, o que está acontecendo, que é importante, sempre foi importante. Mas ela está tentando se reconectar ao cinema de maneira um pouco mais ampla, não só para cumprir uma pauta do momento. Mas essa crise é justamente essa ausência de um horizonte mais palpável. Para onde que a gente vai? Então, a tarefa crítica de se confrontar aos filmes de hoje, ela ainda existe, por exemplo, na Cinética. Mas talvez com um pouco menos de clareza, apesar de eu achar os textos hoje em dia, os textos assim, melhores do que no passado. Né? São melhores. Acho que a revista já teve uma época que ela teve textos bem piores e bem mais precários do que ela tem hoje. Acho que mas ela tá se redefinindo aí, ela está tentando ela está se reconstruindo. Ela nunca parou totalmente, talvez seja ainda a mais importante, assim, porque não vou nem dizer pela qualidade, mas pelo peso que existe hoje em dia no panorama cinematográfico. A Foco, ela tem uma linha editorial mais, a gente consegue reconhecer uma linha editorial ali de maneira mais clara. Mas ela não se preocupa em responder as coisas de maneira imediata. Então eu acho que talvez a longo prazo eles resistam mais, porque eles não estão se colocando em crise. Eles se colocam questões, mas em crise, tipo assim, será que o nosso caminho está certo? Né? Porque as pessoas não. Agora, eu acho que o que atrapalha mais a militância crítica nessas revistas é porque essas revistas, elas são mambembes, assim, elas são independentes, elas não... Cara, as pessoas têm que trabalhar, eu acho que tem essa questão muito pragmática, as pessoas precisam trabalhar, entendeu? Às vezes acabam trabalhando com cinema, em outras coisas, mas a crítica vai deixando, né? Porque você escreve, eu, por exemplo, escrevi durante muitos anos na Cinética, desde o início. No momento eu comecei a precisar trabalhar e fui abandonando a crítica, fui fazer outras coisas, fazer curadoria, filme, que são coisas que são importantes para mim, mas assim, eu não exerço mais a crítica como eu exercia antes. Por quê? É uma questão muito pragmática, assim, eu não tenho herança, entendeu? Eu tenho que trabalhar.
Então eu acho que quem começou a escrever lá atrás, por exemplo, na Contracampo, com 20 e poucos anos, 19, 18, hoje já está 30 e poucos. E já tem o quê? Tem que trabalhar, alguns têm filho, outros casaram, sabe? Então todo mundo virou adulto, assim, entendeu? E a molecada, às vezes, está em crise com essas revistas, fala, não é mais isso que eu quero. Então, às vezes, vai fazer outras revistas. Ou, às vezes, vai querer fazer filme só, sabe? Então, eu acho que essas demandas concretas fazem com que as publicações elas fiquem mais frágeis. Às vezes, até no que diz respeito à linha editorial delas, sabe? E à periodicidade delas. Então, eu acho que nas revistas eletrônicas, tem uma questão, sim, intelectual, né, de uma crise intelectual, mas também tem uma questão de uma crise prática, entendeu? Assim, coisas muito concretas, uma demanda material da vida, tal. E na academia, por exemplo, eu acho que existe uma crise que talvez seja a tentativa de procurar caminhos novos, ou tentar rever e repor algumas questões da tradição crítica e dos caminhos críticos, e eu acho que alguns têm feito isso com sucesso, assim, e tem surgido coisas muito interessantes aí. Eu acho que, por exemplo, na USP, lá o Rubens Machado, ele tem esse exercício de voltar a pensar crítico, o papel da crítica, a tarefa crítica, e isso é muito importante. Então, eu acho que lá ela talvez esteja se colocando a questão da crise da crítica e tentando procurar caminhos, seja na discussão, seja nas próprias dissertações e teses. Então, é um trabalho, digamos, intelectual de maior vulto, porque demanda mais tempo, você vai ter mais tempo, às vezes a pessoa é bolsista, ou seja, tem um mínimo de recurso de sobrevivência para levar a cabo isso daí, entendeu? Ou a obrigatoriedade de ter uma titulação. Então, você vai ter que... né? Então você vai ter que fazer isso para ter a titulação de mestrado ou doutorado, mesmo sem bolsa, então é um trabalho que demanda esse rigor intelectual, né? Um trabalho intelectual de maior vulto. Então você tem isso na academia. Então a academia, eu acho que ela tem um outro tempo. Então ela consegue pensar essa crise. Agora, quem se coloca essa crise? Porque tem parte da academia, principalmente voltada ao audiovisual, né? Hoje é audiovisual, não é cinema, ao audiovisual ou à comunicação, que são esses dois departamentos, às vezes, onde o cinema está, que às vezes o cinema não está no departamento de artes, mas está no de comunicação, e aí, ou se não, abre-se mão do termo cinema por audiovisual, que é qualquer coisa. Então ele perdeu um pouco esse status de arte, assim, entendeu? Muitos desses departamentos não se colocam nessa crise. Ou já tem o dado da crise. A crise existe. Crise existe. Não interessa pensar sobre ela. Interessa procurar outras novas questões para alimentar aí o debate, as pesquisas. Então é engraçado, porque às vezes se importa. Por exemplo, às vezes muitos desses que falam mal, que recusam estética, história, crítica, eles importam debates de departamentos, às vezes estrangeiros, de publicações estrangeiras, de pensadores estrangeiros, de maneira brusca também, entende? Então você tem essa questão essa coisa das questões da moda e dos autores da moda. O Roberto Schwartz escreveu sobre isso, né? O modo como os departamentos, às vezes, eles abandonam uma discussão em processo, que às vezes tem crise mesmo, a partir, como solução, novidades estrangeiras. Assim. Eu acho que as novidades, entre aspas, estrangeiras, elas são importantes. Acho que isso areja o debate crítico. Mas eu acho que impor elas como uma discussão, né? Uma discussão que vai esclarecer muita coisa sobre o debate interno, eu acho equivocado. E acho que isso já se provou equivocado. E essas coisas, elas duram um par de anos. Depois elas se esgotam. E vai-se para outra, e vai-se para outra, e vai-se para outra. Então, assim, acho que tem essa coisa você tem esse debate que é quente, ele vai mandando para uma outra coisa.
Então, isso acontece nos departamentos, sim. Acho que os departamentos, muitos deles têm a crise como dado. Estou pensando em outras coisas. Outros, como, né, o que eu já falei, tem a crise como questão e vai se voltar a isso para ver o que né, vai se estudar isso de maneira mais séria, mais sistemática, mais compenetrada e vai se levar isso em consideração ao escrever sua pesquisa.